Bonjour, afrancesados! Je suis Roberta, je suis brasiliana. Je suis Émile, je suis français. E esse é mais um vídeo da série Francês 2080, Francês 2080, na qual a gente vai te mostrar o francês essencial, quer dizer, o 20% do francês que você precisa aprender para usar em 80% das situações. E no vídeo de hoje, você vai aprender a pedir e falar as horas em francês, tudo o que você precisa saber para se virar na França. Mas antes disso, não esqueça de se inscrever no seu canal de francês Afrancesados e também ativar o sininho para receber todos os novos vídeos. C'est parti! Allons-y! Então vamos lá com a pergunta mais frequente que com certeza você vai usar na França ou num país francófono, o que você vai ouvir. Qual é? que horas são? Qual é a oração? Que horas são? E aí presta atenção que em francês ela vai ser no singular. E vai ser como? Quelle heure est-il? Quelle heure est-il? Quelle heure est-il? E sua vez de terá em voz alta. Quelle heure est-il? Quelle heure est-il? E aí, ele é no singular, então é por isso que não é horas e que o verbo aqui, que é o verbo être, está na terceira pessoa do singular. E onde é que está o verbo être, Emila? Aqui. É. Então, quelle heure est-il? E essa pronúncia, por que eu faço est-il? Est-il, você vai fazer a ligação, la liaison. Quelle heure est-il? Quelle heure est-il? Por quê? Porque é para ficar mais bonito assim. No francês é uma língua linda, então a gente faz a liaison. Quelle heure est-il? Quelle heure est-il? E tá bom, então eu perguntei pra pessoa e se a pessoa for me responder, como é que eu vou entender o que ela tá dizendo? Para entender a resposta ou responder, você poderia falar il est une heure, por exemplo. Il est une heure. Il est une heure. Ou seja, você vai sempre usar il est e depois a hora. É isso? Exatamente. E depois a hora. E aí quando você vai falar coladinho... Sim, você faz a ligação também. Il est une heure. Il est une heure, il est une heure, il est une heure, certo? Então é como a gente fala de um jeito que parece até que é uma palavra só. Il est une heure, certo? Então se eu vou sempre usar il est, mesmo se eu for falar de 2 horas. Sim, il est 2 heures. Você vai acrescentar um S no final. Il est 2 heures, il est 2 heures. Então vai ser sempre il est, simples assim. E aí presta atenção que aqui o 2 heures, esse X vai virar um som de Z. Il est 2 heures. Il est 2 heures. Il est 2 heures. E o S no final não se pronuncia. Então, quando é une heure, não tem o S. E quando é il est 2 heures, tem o S. Mas heure, a pronúncia é igual. Então tá, il est une heure. Heure. Para fazer o E. Il est 2 heures. Il est 2 heures. Você vai fazer a boca do O e falar heure. Heure. Il est 2 heures. Il est 2 heures. Okay. Tá bom, e 3 horas? 3 horas, il est 3 heures também, a ligação. Il est 3 heures. 4 horas, il est 4 heures. Il est 4 heures. Il est 4 heures. Il est 3 heures. Il est 4 heures. E se for 5? Il est 5 heures. Il est 5 heures. E se for 6? Il est 6 heures. 6 heures. O X tem o som do Z. Il est 6 heures. Il est 6 heures. Il est 6 heures. E se for 7, vai ser? Il est 7 heures. Il est 7 heures. O P não se pronuncia. Il est 7 heures. E aí se for 8, vai ser? Il est 8 heures. Il est 8 heures. Il est 8 heures. E se for 9, vai ser? Il est 9 heures. Il est 9 heures. 9 heures. Mas il est 9 heures. 9 heures. Presta atenção nessa pronúncia, que esse F, quando a gente for fazer a liaison, ele vai virar um V. Il est 9 heures. Il est 9 heures. Il est 9 heures. Il est 9 heures. Tá bom, e se for 10 horas, eu vou dizer? Il est 10 heures também, o X tem o som do Z. Il est 10 heures. Il est 10 heures. E se for 11, muito simples. Il est 11 heures. Il est 11 heures. Il est 11 heures mesmo, hein? Faz a ligação também. É porque eu falo bem devagar. Il est 11 heures. Il est 11 heures. Il est 11 heures. Il est 11 heures. Olha, parece até uma palavra só, né? Il est 11 heures.
Il est 11 heures. E se eu for falar, então, já sei. Se eu for falar, então, que é 12 horas, eu vou dizer il est 12 heures. Não. É? Você fala isso em português? Não. Não, não são 12 horas, não. Você vai falar é meio-dia, é meia-noite. Em francês é a mesma coisa. Il est midi. Il est midi. 12 horas. Il est midi, ou seja, meio-dia, a gente fala il est midi. Il est Exatamente. midi. Il est. Midi. E se for meia-noite? Il est minuit. Il est minuit. Il est minuit. Tá, então você aprendeu como falar as horas cheias, né? As horas completas, sem os minutos, se a gente estiver usando o relógio de 12 horas. Não, então, il est 1 heure, il est 2 heures, il est 3 heures, il est 4 heures, il est 5 heures, il est 6 heures, il est 7 heures, il est 8 heures, il est 9 heures, il est 10 heures, il est 11 heures, il est midi ou il est minuit. Certo? Então, isso o relógio de 12 horas. Vamos pegar esse relógio de 12 horas. A gente vai te ensinar já já como fazer o relógio de 24 horas, ou seja, dizer 14, 15 horas. Mas eu quero usar o relógio de 12 horas. E como é que eu posso falar os minutos? Eu posso falar de duas formas. Uma forma que é muito parecida com o português e uma forma que é totalmente diferente de português, ao menos o português do Brasil, e que é um pouco mais difícil. Vamos começar pela mais fácil? Claro. Então, se eu quiser dizer que é 11 e 15. Il est 11h15. Então, não esquece a liaison, Emila. Il est 11h15. Il est 11h15. Certo? Então, isso é fácil. Eu vou dizer as horas e depois eu vou dizer quantos minutos. 15 minutos, né? Então, vai ser 11 horas 15, tá? Não tem o i. Não é? São 11 horas e 15. Então, il est 11h15. Il est 11h15. E se for 16? São 11 e 16. 16. Il est 11h16. Il est 11h16. E se eu quiser dizer, são 11 horas e 30 minutos. Il est 11h30. Il est 11h30. Você vai ver que a gente também tem jeito, tem uma forma de falar que a gente vai dizer já já, que é para dizer 11h30. Il est 11h30. E se foi 45? Il est 11h45. Il est 11h45. Então, e se for 50, por exemplo? Il est 11h50. Il est 11h50. Il est 11h50. Mas aí, essa é a primeira forma, então, que eu vou dizer exatamente a quantidade de minutos. 15, 16, 17, sim, blá, 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 até 59. Sim, uma parêntese, se eles querem aprender como falar todos os números, a gente criou um vídeo lá no nosso canal, a gente vai deixar o link no izinho, então é só clicar para assistir esse vídeo para saber todos os números. Exatamente, para saber contar até 100. Então aqui, il est 11h50. E aí tem uma segunda forma de você falar os minutos, sim, que é usando partes da hora. Sim. E eu vou explicar primeiro em português, que eu acho que vai ficar mais simples. Okay. A gente vai dizer assim, por exemplo, são 2 horas e 1/4 de hora. A gente vai pegar a hora e a gente vai dividir ela em 4. E o que é 1/4 de hora? 1/4 de hora é 15 minutos. Então, se eu falar que é 1 hora, 2 horas e 1/4 de hora, é a mesma coisa que eu dizer 2 e 15. E aí, como é que eu digo isso em francês? 1 hora, 2 horas e 1/4 de hora. Il est 2h15. Il est 2h15. Il est 2h15. E isso é a mesma coisa que falar il est 2h15. Mas presta atenção, tem o E. Il est 2h15. Il est 2h15. Então, a mesma coisa que il est 2h15. E aí, tá certo. Então, eu aprendi a dizer 15. E se eu quiser dizer 30 minutos? Então, 30 minutos, se eu pego o relógio, dividir ele em 4. 30 minutos vai ser metade do relógio. É metade da hora. Então, vai ser e meio, né? Il est 2h30. Il est 2h30. É a mesma coisa do que il est 2h30. Então, il est 2h30. Et demi. E não esquece o E. Então, il est 2h30. A mesma coisa do que il est 2h30. Então, tá, 30. E se eu quiser dizer que são... eu não quero... Eu quero dizer que são 2 horas e 45 nesse sistema. Como é que eu vou dizer? Il est 2h45. Isso é mais fácil. Il est 2h45. Ah, então eu já sei. Eu vou dizer que são 2 horas mais 3/4 de hora. Eu vou dizer assim, é? Não. Ah, não? É um pouco diferente. Você vai pegar a hora a mais, ou seja, il est 3 heures, moins, menos, moins, le
car il est 3 heures moins le quart. Ou seja, são 3 horas menos um quarto de hora. São 3 horas menos 15 minutos. Lógico, então, lógico. 2 horas e 45. Então, você pode dizer il est 3 heures moins le quart ou il est 2 heures 45. É a mesma coisa, Sim, tá? exatamente. Eu confesso que eu, durante muito tempo, só usava a segunda maneira, que é mais fácil e que é mais lógica pra gente que fala português, ao menos pra mim, que fala português do Brasil. Então, il est 2 heures 45, corretíssimo, ou il est 3 heures moins le quart. Por que você precisa saber dessa primeira forma? Porque as pessoas vão falar assim. Então, se você perguntar a hora pra alguém e ela fala dessa primeira forma e você não souber que ela existe, você não vai entender a hora. É mais fácil aprender, e claro, a segunda forma aqui, para você falar, não tem problema, mas você tem que entender também essa forma aqui. Exatamente. Então, il est 3 heures moins le quart é a mesma coisa que dizer il est 2 heures 45. Então, tranquilo. E aí, se eu quiser agora usar o relógio de 24 horas, a gente vai fazer de 1 a meio-dia, né? Vou dizer il est midi. E aí, a partir de 13 horas, você pode dizer il est 13 heures. Il est 13 heures. Mas antes de continuar, a gente tem um presente para eles. Você ia esquecer. Sim, já ia esquecer. A gente criou o Guia a Francesados, que é um guia para aprender francês simplesmente com 7 passos facílimos para despertar o francês que existe em você e bombar seu Exatamente. francês. Então, baixa o e-book clicando aqui no izinho ou no link que está na descrição do vídeo para você saber como você deve aprender francês de um jeito mais eficaz. E também lá a gente dá dicas de pronúncia, tá? A gente fala de todos os sons do francês, os mais importantes. E também de, como a gente já falou, de dicas super úteis que vão te fazer ganhar um tempo incrível para aprender francês. Sim, é claro, é tudo de graça, então é grátis. A gente não sabe até quando vamos disponibilizar para você, então é melhor baixar agora, clicar no izinho, deixa seu e-mail, clica no botão, você vai receber isso na sua caixa de e-mail, ou também tem um link na descrição do vídeo. E eu também deixei 3 bônus lá. Ah, você é muito... Uau! Eu também vou te dar 3 bônus de surpresa. Clica lá para você vamos descobrir. lá. Vamos lá. Então, il est 13 heures. Il est 13 heures, são 13 horas, ou seja, é 1 hora da tarde. Sim. A gente esqueceu de dizer que se eu for usar de 1 a 12, eu vou ter que fazer a precisão se é da manhã ou da noite, né? Il est, si você falar il est 1 heure, il est 1 heure du matin, il est 1 heure du matin, da manhã, 1 hora da manhã, il est 1 heure du matin, il est 1 heure de l'après-midi. Exatamente. Il est 1 heure de l'après-midi. Então, eu falar il est... Après-midi é a tarde. À tarde, Il então... est 1 heure de l'après-midi. Então, se eu disser il est 13 heures, é a mesma coisa de dizer il est 1 heure ou il est 1 heure de l'après-midi. Exatamente. Tá certo. Então, il est 1 heure de l'après-midi, il est 1 heure ou il est 13 heures. E se for 14 horas, 2 da tarde. Il est 14 heures, il est 14 heures, il est 2 heures de l'après-midi. Então, il est 2 heures de l'après-midi, il est 2 heures de l'après-midi, il est 14 heures. E se for 15? Il est 15 heures. Agora você sabe 15, como 15 minutos, il est 15 heures, il est 15 heures, são 15 horas, il est 3 heures de l'après-midi. Tá bom, il est 3 heures de l'après-midi. E agora eu quero falar que são 16 horas. Il est 16 heures. Il est 16 heures ou... Il est 4 heures de l'après-midi. E tá bom, vamos passar pro próximo. Il est 17 heures. Il est 17 heures. Il est 17 heures. São 17 horas ou... São 5 horas da tarde. Il est 5 heures de l'après-midi. Porque ainda está na tarde. é de tarde, né? Então, il est 5 heures de l'après-midi. Sim. E se for 18 horas? 18 heures. Agora é quase a noite, na França. Então você vai falar, il est 6 heures de l'après-midi. Il est 6 heures du soir, porque está no limite. E aí depende da pessoa, né? Depende tem gente da pessoa. que fala, il est 6 heures de l'après-midi. Tem gente que fala, il est 6 heures du soir. Lembrando que muitas vezes é evidente, você não precisa dizer. Sim. Se alguém está perguntando a hora agora, é evidente, né? Sim. Que a pessoa sabe que é à tarde. Então você não precisa dizer esse final. Isso. Esse final é importante quando você está marcando o encontro com alguém. A gente já vai falar agora como falar o horário do encontro marcado. Mas vamos lá. Então,
il est 18 heures. Deixa eu entrar em parêntese porque, como a Por Roberta enquanto. falou, depende do contexto. Do contexto. se E aí, nesse for- contexto, perguntando simplesmente a hora, a pessoa sabe que é de tarde ou de manhã, né? Mas já já a gente vai ver essa questão do encontro. Então, il est 18 heures. E se eu quiser falar que é 19 horas? 19. Il est 19 heures. 19 heures. Lembra? O som não é F e V. Então, il est 19 heures. Il est 19 heures. Ou seja, il est 7 heures du soir. Agora não é mais à tarde, né? Uhum. Il est 7 heures du soir. Il est 19 heures. Il est 7 heures du soir. Exatamente. 20 horas. Il est 20 heures. Il est 20 heures. Il est 20 heures ou il est 8 heures. Il est 8 heures du soir. Il est 8 heures du soir. Il est 8 heures du soir. Il est 20 heures et 21. Il est 21 heures. Ah. 21 heures. Il est 21 heures. Ah, com um tracinho, né? E aqui você vai colocar os tracinhos, tá bom? Quando for escrever. Claro, quando for falar, você não vai escrever il est 20 e tracinho. Não. Então, il est 21 heures. Il est 21 heures ou il est 9 heures du soir. Lembra? 9 heures au som do V. Il est 9 heures du soir. Il est 21 heures. E aí, se for 22 horas? Il est 22 heures. 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 Il est donc 10 heures du soir. Il est 22 heures. Il est 10 heures du soir. E aí, 23, il est 23 heures. Il est 23 heures du soir. Il est 23 heures du soir. Il est 11 heures du soir. Il est 11 heures du soir. Il est 23 heures. Il est 23 heures. E aí, tá bom, eu quero dizer 24 horas. Il eu est digo. 24 heures, il est 24 heures du soir. Non, il est minuit. Et sopra, revisar. Il est minuit. Il est minuit. Tá bom, mas a gente já falou aqui. Il est 11 heures du soir. Mas eu só perguntando a hora agora, fica evidente. Eu não preciso dizer du soir. Exatamente. Mas se eu quiser marcar um encontro, eu vou perguntar o encontro Ok? para eu poder responder il est 11 à 11 heures du soir. Tá bom. Então, eu quero perguntar de que horas vai ser o nosso encontro, ou de que horas é a hora marcada. Tá no bom. médico, por exemplo. No médico? No médico, Ok. digamos. À quelle heure est le rendez-vous médical? À quelle heure est le rendez-vous médical? À quelle heure est le rendez-vous médical? À Voilà. quelle heure est le rendez-vous médical? À quelle heure est le rendez-vous médical? À quelle heure est le rendez-vous médical? Porque Roberta falou do médico, mas pode ser qual é o Rendez-vous. horário do encontro? Quelle est l'heure du rendez-vous? Então, rendez-vous, encontro marcado, pode ser um encontro, pode ser um horário num lugar. Então, à quelle heure est le rendez-vous? E aí, eu quero responder que é às 2 horas. Eu tenho que dizer se é il est 14 heures, Le rendez-vous, donc le rendez-vous oui, est à 14 heures. É isso? Sim, eu vou escrever depois. le 14 rendez-vous heures. est à 14 heures, le rendez-vous est à 14 heures. Mas se eu quiser usar o relógio de 12, aí como o rendezvous a pessoa não sabe exatamente se vai ser de manhã ou de 2 horas da manhã, eu posso fazer um encontro de 2 horas da manhã com meus amigos para tomar um apéro, né? Para tomar uma cervejinha. Sim, le rendez-vous est à 2 heures. Le rendez-vous est à 2 heures De l'après-midi. de l'après-midi, da Se for o tarde. médico, provavelmente vai ser à tarde, né? Não vai ser 2 heures du matin, não vai ser de 2 da manhã. Exatamente. Mas é importante fazer essa precisão quando você está falando de um outro momento e não da hora agora. Então, à quelle heure est le rendez-vous? Le rendez-vous est à 2 heures de l'après-midi. E se eu quiser perguntar de que horas é a partida do trem? Eu não quero mais perguntar à quelle heure est le rendez-vous. D'accord. À quelle heure est le départ? À quelle heure est le départ? Donc le départ est parti, A partida, à partir. né? A saída do trem. Exactement. Et à quelle heure est le départ du train? Du train. À quelle heure est le départ du train? Train é bem nasal, né? Le train. Train, Le trem. train. O trem. Então, à quelle heure est le départ du train? Então, esse som é bem nasal e esse R, no começo, talvez doa na garganta. Se você ainda não sabe fazer esse R, clica aqui no izinho para ver o vídeo que a gente te dá uma super dica de como aprender a fazer esse R de um jeito mais fácil. Então, à quelle heure est le départ du train? Le départ du train est à 13 heures. Ok?
Le départ du train est à 13 heures. Le départ du train est à 13 heures ou le départ du train est à 1 heure, de l'après-midi. Exact. Le départ du train est à 13 heures ou le départ du train est à 1 heure de l'après-midi. Sim. Eu acho que a gente já aprendeu muito aqui hoje. Tem algo mais? Não, só um último exemplo, só para assim, bônus. À quelle heure est le match? E o jogo? À quelle heure? Porque é interessante, né? Assistir jogo na França de também. futebol, por exemplo. À quelle heure est le match? À quelle heure est le match? Se você for para a Liga dos Campeões, se você for fã de futebol, por exemplo. Do time de Lille, por exemplo. Exatamente. Lille é a cidade de Emile, tá? É meu time, né? É a cidade no norte da França. Lille. Então, à quelle heure est le match? À quelle heure est le match? Se você é amante de futebol. Pronto. C'est tout pour aujourd'hui, é isso por hoje. Esperamos que você tenha gostado do vídeo. Se for o caso, não esqueça de deixar seu j'aime embaixo do vídeo. E também de deixar aqui um comentário para falar qual é o assunto que você quer que a gente fale aqui na série Francês 2080, aquele que vai ser útil para você e para todos os afrancesados que querem viajar para a França ou para um país francófono. Isso mesmo. À la prochaine! Salut!